Olá, alunos do terceiro ano, estamos começando agora a nossa terceira aula do terceiro bimestre. Agora a gente vai falar especificamente das fontes de energia no Brasil. Então, até meados do século XX, ali perto de 1940, predominou o uso da lenha na matriz energética brasileira, correspondendo aí cerca de 70% do consumo nacional, com destaque para o uso doméstico. A gente está falando do momento ali que o Brasil ainda tinha pouca população urbana, não era um país ainda muito industrializado. Então, como a gente tinha ali, no início do século XX, quase 80% da população morando no campo, e as nossas atividades eram basicamente atividades agrárias para exportação, o consumo de lenha era a principal fonte da matriz energética brasileira para as pessoas nas residências do campo, né? Só quando você tem o início do processo de industrialização ali no século XX, juntamente com a urbanização brasileira, que muda a matriz energética brasileira, chegando aí e desenvolvendo novas fontes de energia, né? A energia elétrica hoje no Brasil está presente em 99% dos domicílios brasileiros, que é uma informação aí bem bacana de a gente analisar. Então aqui a gente tem a matriz energética brasileira, então eu tenho petróleo e derivados correspondendo a 38% da nossa produção, porque somos um país de base rodoviarista, então a gente tem muito uso do petróleo derivado para transporte rodoviário, utilização dos automóveis, no processo industrial, geração de energia elétrica com gás natural, óleo diesel nas termoelétricas e etc. A biomassa, né, que a gente pode dividir aí a produção de cana, né, com 15% aí, né? A lenha ainda persistindo por causa das questões rurais brasileiras, 9%, e outras 4% ali, bagaço da cana, biodiesel e etc. Hidráulica e para a geração de eletricidade, 14,7%, o gás natural, tanto no processo industrial quanto na geração de energia elétrica, em 10%, carvão mineral em 5%, urânio em 0,5%. Então temos aí a nossa matriz energética brasileira. Os dados atuais aqui mostram o consumo final por fonte de energia, que está mais específico esses dados, melhor do que os dados anteriores aí. Então a gente vai ver, por exemplo, mais diferenciado, gasolina com 9,5%, GLP, gás liquefeito de petróleo, que é o gás de cozinha utilizado nos restaurantes, hospitais, residências e etc., com 3,2%. Querosene aqui com 1,3%, óleo diesel, porque a gente tem grande quantidade de uso de óleo diesel para transporte rodoviário, ônibus, caminhões, etc. Então, óleo diesel aqui 18%. O etanol, o álcool, né, utilizado nos automóveis aqui com 5,6%. Eletricidade, aqui não está especificando da onde vem essa produção de eletricidade, em 17%, deve ser por hidrelétrica, né? O bagaço da cana, muito utilizado aí, lenha, gás natural e outras fontes. Falei aqui de lixívia, que eu não faço ideia de que seja essa merda. Então, o Brasil possui cerca de 44% da sua matriz energética considerada renovável, enquanto a média mundial é de 13,3%. Renovável porque a gente tem grande uso de hidrelétrica e biocombustíveis, né? O Brasil não é autossuficiente em energia e precisa importar fontes de energia. Geralmente 8,3%, de acordo aí com os dados, das nossas fontes energéticas são importadas para atender às nossas necessidades. Principalmente carvão. A gente vai ver que o Brasil tem pouca produção de carvão e necessita importar muito. Então 80% do carvão mineral que nós consumimos são importados, né? Denominamos consumo final de energia, foi o que apareceu aqui, né, a energia utilizada pelas pessoas, pelas empresas e pelos diversos setores da nossa economia, né? Que apareceu aqui não, peraí, é esse que vai aparecer aqui, tá aqui na merda aqui no negócio. Então, o principal consumo de energia brasileira é o setor industrial, com 35%. Depois vem os transportes com 30%, o consumo de energia nas nossas residências com 9,5%, agropecuária com 4%, outros com 3,2%, comercial com 2,9% e o público com 1,5%, que é a iluminação pública. Aí você fica lá, pô, a luz fica acesa lá da quadra a noite inteira, consome muito, não consome porra nenhuma, tá bom? Aqui a gente tem um mapa das fontes de energia no Brasil, né? Tá difícil de ver aí, vai mostrar as linhas de transmissão, os locais de produção, de acordo aí com a legenda, né? É um mapa do IBGE sobre logística de energia, é legal a gente dar uma olhada, mas a gente vai ver isso com calma depois. Então, petróleo no Brasil.
Apesar de 64% da superfície do país ser formada por terrenos sedimentares, a gente viu nas aulas anteriores que o petróleo é encontrado principalmente em bacias sedimentares e terrenos sedimentares, né? Que é local ideal para encontrar petróleo. O país não possui reservas significativas em terra. Estão as reservas brasileiras na plataforma continental no mar e no pré-sal, até 200 quilômetros do nosso litoral. O Brasil ocupa a 14ª posição mundial em reservas totais e a 13ª entre os maiores produtores de petróleo. O estado do Rio de Janeiro responde por 80% da nossa produção nacional de petróleo, seguido pelo Espírito Santo e São Paulo. A produção nacional de cerca de 2,6 milhões de barris diários, né, um pouco mais do que a necessidade do país. E o pré-sal hoje já responde por 50% da produção. Apesar de autossuficiência, o país explora um óleo mais pesado, que é mais difícil de refinar, levando o Brasil a importar petróleo e derivados para complementar o consumo nacional. Por quê? Durante os anos 60 e 70, com o crescimento econômico ali na época dos governos militares, o Brasil começou a ter um modelo rodoviarista e utilizar muito petróleo. E aí na época o Brasil não tinha produção e a gente importava petróleo leve, um petróleo mais fácil de refinar, né, do Oriente Médio, principalmente. Com a descoberta do petróleo na Bacia de Campos, com petróleo mais pesado, né, as nossas refinarias não são adaptadas para refinar esse petróleo mais pesado. Então, apesar do Brasil produzir mais do que o suficiente de petróleo, o Brasil tem que importar um petróleo para utilizar juntamente com o petróleo pesado nas refinarias que nós temos. O Brasil está, nos últimos anos, tentando construir novas refinarias mais adequadas para consumir esse petróleo mais pesado, né? O principal uso de petróleo no Brasil é óleo diesel e gasolina, ou seja, para transporte de carros, ônibus, caminhões e etc. Aqui a gente tem um mapa do petróleo no Brasil, né? Então, você tem os blocos de operação, áreas concedidas a empresas petrolíferas para a procura de petróleo, áreas em roxo. Então, a gente está vendo aqui Bacia do Paraná, Bacia de Campos, alguma coisa aqui no Nordeste e no Norte, né? Aqui a gente tem as reservas e áreas de produção. Então, mostrando aí, no Brasil a gente tem produção também em terra, na Bacia da Amazônica, etc. E aqui vai mostrando por estados, né, as áreas aí, as bacias sedimentares, áreas onde pode haver formação de petróleo, áreas mais escuras, as bacias sedimentares, mostrando aí o nosso mapa de produção de petróleo. Isso aqui para o ano de 2011, tá? Já está um pouco desatualizado, a gente vai procurar um mapa melhor aí depois. Aqui o petróleo no Brasil, né? Então, a gente tem a profundidade que o petróleo é explorado ao longo dos campos que nós temos, né, na Bacia de Campos. Aí a gente tem a camada de sal, uma camada irregular de espessura de 1.000 a 2.000 metros, abaixo do assoalho oceânico. Aí a gente tem a camada do pré-sal, né, tá abaixo do sal, que por suas características geológicas marca o início de um novo modelo exploratório com tecnologia mais resistente à corrosão, altas temperaturas e pressão, já que eu tenho que explorar petróleo até 7.000 metros de profundidade, 7 quilômetros aí para exploração. Então vai ter aí a pós-sal, que a gente chama de Bacia de Campos, que é um óleo mais pesado, e a pré-sal, que já é 50% da nossa produção, que é um óleo um pouco mais leve, aí, de formação mais antiga, permitindo aí o desenvolvimento da nossa indústria petrolífera. E o Brasil geralmente dá às bacias nome de peixe. Acontece. Então aqui é um desenho que ele está relativamente em escala, né? Aqui você está vendo uma plataforminha, aqui da superfície até o assoalho oceânico. Aqui são essas manchas mais escuras, seria o petróleo do pós-sal na Bacia de Campos. Aqui teria a camada de sal e aqui teria o petróleo do pré-sal, uma reserva bem maior aí, mostrando um desenho esquemático mais ou menos em escala, não está 100% aí não. Já em relação ao gás natural no Brasil, geralmente a gente tem um gás natural no Brasil em terrenos marinhos associados ao petróleo, ou seja, na plataforma continental, onde também tem a exploração de petróleo. Com destaque para a produção do Rio de Janeiro, que é o estado maior produtor de petróleo e também o maior produtor de gás natural, seguido de São Paulo e Espírito Santo, ao crescimento na exploração da Amazônia, que é um gás natural não associado, ou seja, um gás natural explorado em terra, né, na bacia sedimentar lá do Rio Amazonas, e é um gás natural que não está associado ao petróleo e vem crescendo muito na região norte do Brasil.
O Brasil produz cerca de 18 milhões de metros cúbicos de gás e, para completar a produção, o consumo nacional, o Brasil importa 10 milhões de metros cúbicos de gás, principalmente da Bolívia. A gente também tem um pouco de importação da Argentina também, né? No país, os principais usos são na indústria de alto forno das siderúrgicas, nas termoelétricas para a produção de energia elétrica e como combustíveis em veículos automotores. Então aqui a gente tem um mapa com algumas linhas de gasoduto, né? Então a gente tem o grande gasoduto que vem desde Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, até a região sudeste no Brasil, que é da onde o Brasil mais importa gás natural hoje, né? A gente tem a nossa produção aí próxima de 70%, uns 20, 25% a gente importa da Bolívia e os outros 5% a gente importa da Argentina ou de navios tanque de algum outro local, né? Que chama o gás liquefeito. Aqui tem os gasodutos que passam pelo Uruguai e pela Argentina, da qual vem também o gás que a gente importa da Argentina, né? Como eu falei, cerca de 5%. Aqui tem a produção de gás no norte do país, ali na bacia do Amazonas, que vem crescendo, e os gasodutos da região nordeste ali. Essa é a produção de gás natural no Brasil. Carvão mineral, né? No Brasil, a gente tem pequena quantidade de carvão mineral, então é encontrado em áreas muito delimitadas e restritas devido às características geológicas do nosso território. Faz com que o país tenha reservas modestas de carvão, reservas carboníferas. Além do Brasil ter pouca disponibilidade de carvão mineral, o carvão extraído não possui uma boa qualidade, ou seja, né, é um carvão mineral que não possui grande poder calorífero. Devido a essas questões, o país importa quase todo o carvão mineral que necessita, né? Principalmente dos Estados Unidos, Austrália, África do Sul e Canadá. Aí o que o Brasil faz? Importa um carvão de melhor qualidade, mistura com carvão mineral extraído na região sul do Brasil, que é de menor qualidade, para poder atender à demanda interna. Calcula-se que o Brasil aí, né, de acordo com os dados, produza 5 milhões e meio de toneladas de carvão mineral por ano, mas importa mais de 20 milhões de toneladas de carvão mineral por ano. Então o Brasil produz aí menos de 1/4 do carvão mineral que precisa. Os principais usos no Brasil são em usinas termoelétricas, alto forno das siderúrgicas, que são aquelas que necessitam de um carvão mineral de melhor qualidade, com menos cinzas, menos umidade para a produção de aço, né? Nas indústrias de papel, celulose, cimento, cerâmica e etc. Aqui a gente tem aí um mapa mostrando o cinturão carbonífero, são as regiões onde existe carvão. E a produção se concentra aqui nas cidades de Criciúma e Laurinir, aqui em Santa Catarina, algumas regiões aqui do Rio Grande do Sul, né? São os dois estados maiores produtores de gás de carvão mineral do Brasil. Então estamos encerrando a nossa terceira aula. A gente viu a produção energética brasileira, vimos carvão mineral e gás natural. Então estamos encerrando a nossa terceira aula. Se inscreva no canal, dê o seu like, deixe lá seu comentário e até a próxima quarta aula do terceiro bimestre.